Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Temos falado aos domingos sobre mais vida. E tem sido um tempo onde procuro trazer textos e uma ideia importante para nós sobre vida plena, vida abundante, qual a perspectiva que Deus tem de vida. O que é que Deus espera de nós, de mim e de você? No primeiro momento, no primeiro domingo, falamos o texto de Marta e Maria, lá de Lucas, mostrando a visita de Jesus àquela casa onde Marta estava muito distraída, muito agitada, e trouxemos a ideia de Maria sendo aquela que priorizou o essencial. Isso foi o primeiro momento nosso sobre mais vida, porque é impossível pensar em ter vida abundante sem priorizar Deus, sem priorizar Jesus como centro, como sendo todas as coisas caem por terra diante desse peso. Ele é a própria vida, e por isso a importância de trazer isso no primeiro domingo. Ter mais vida significa priorizar Jesus, priorizar Deus, isso e todas as outras coisas que têm algumas prioridades importantes na vida, mas elas se arrumam, se alinham ao redor do centro que nós colocamos como Deus na vida. Domingo passado, segundo domingo, falamos sobre uma outra ideia, sobre desde que você perceba, deixa eu só abrir aqui já para adiantar. E eu queria que você lembrasse comigo, se no primeiro momento foi pensar no que é o centro de nossa vida, o segundo momento seria o que habita em nosso coração, como alinhar o coração, um quebrantamento, uma perspectiva de um coração que se alinha também. Então, se colocamos a casa em ordem, a mente em ordem, em ter Deus como centro, agora o nosso coração precisa trabalhar também, e tudo se alinha com isso, porque um coração quebrantado é mais fácil de viver o propósito de Deus. Você vai ouvir melhor Deus, você vai perdoar mais fácil, você vai conseguir enxergar o aflito, você vai conseguir sentir o que Deus deseja que nós sintamos quando olhamos para as pessoas, temos empatia com elas, temos o desejo de ajudar, o desejo de fazer algo. Também olhamos para o nosso pecado, olhamos para a nossa vida e temos um quebrantamento, e aí nos alinhamos, nos voltamos para Deus. Então essas duas coisas certamente são duas coisas essenciais, importantes, e por isso que começamos com elas. Hoje quero trazer uma perspectiva, quem sabe, mais prática para o seu dia a dia, sobre mais vida. Não só na qualidade das escolhas que fazemos, não só na qualidade de colocar Deus no centro e de ter um coração quebrantado, mas de ter uma perspectiva de vida que tenha coisas práticas que lhe traga mais vida. Claro que numa perspectiva bíblica, porque sabemos, há muitas vozes por aí, e são até vozes importantes, mas no conceito bíblico, e trazer essa ideia. Por isso hoje quero falar sobre mais vitamina. Mais vitamina. Você vai entender porque eu vou falar de vitamina. E aí, claro que é no sentido figurado, mas vai ser importante para nós. Eu vou utilizar algumas vitaminas como acróstico para coisas que eu julgo importantes biblicamente, para que a gente possa prestar atenção. E prestando atenção a estas coisas que a Bíblia fala, nós vamos dispor de mais vida, como uma vitamina mesmo que a gente toma, um suplemento, e a gente termina tendo mais qualidade na nossa saúde. Amém?
Então o texto de hoje, e eu quero que você vá comigo, é 1 Timóteo capítulo 4, verso 12 a 16. Vou usar esse texto como base, porque o princípio geral do que quero trazer está nele. E vou trabalhar um pouco ele, mas trabalhar perspectivas importantes, puxando algumas outras ideias bíblicas que aqui vão se encontrar, vão se afunilar. Tenha paciência comigo hoje, mas vou tentar aqui cumprir meu tempo que está ali olhando para mim, e eu vou trabalhar nesse tempo inteiro. 1 Timóteo capítulo 4, versos de 12 a 16. Ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medite estas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Amém, irmãos? Feche seu olho. Ore comigo. Mas certamente Deus quer ouvir a sua oração. Que você possa orar a Deus, pedindo para que Ele, de algum modo, aplique a sua palavra na sua vida hoje. Faça essa oração. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui te cultuando, Senhor. Vir à tua casa de oração para adorar, esse lugar onde o Senhor tem constantemente falado conosco a partir daqui também. Obrigado, Deus, pelo privilégio de podermos livremente ouvir a tua palavra, meditar sobre ela, estudá-la. Obrigado, Deus, pelo privilégio da comunhão com os irmãos, de nos encontrarmos e podermos ter tempo de adoração juntos. Sim, Deus, obrigado. Que a tua palavra seja forte hoje em nosso coração, em nossa mente. Aplica e que teu Espírito Santo ministre aquilo que lhe apraz em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Quem de nós confiaria em contratar um engenheiro onde o prédio principal que ele fez desabou? Certamente você não chamaria. Quem de nós contrataria um treinador de maratonas, mas que nunca correu e se auto-intitula treinador de maratonas? Ou ainda aceitaria aulas de canto de um professor que canta desafinado? Certamente essa não é a procura óbvia para nós. Pois bem, o conselho prático de Paulo aqui, nesse texto a Timóteo, é simples. Timóteo, seja exemplo. Timóteo, seja exemplo. Vire para o seu irmão aí e diga isso para ele. Meu irmão, seja exemplo. Essa é a premissa base desse texto. E aqui tão importante, Timóteo é jovem. Timóteo, filho na fé do apóstolo Paulo, recebe então agora essa recomendação. É uma carta cuidadosa de Paulo, dando conselho. Timóteo, olha, há algumas coisas importantes, presta atenção que eu vou te dizer.
Eu já tenho forjado o Senhor, né? Através de mim, tenho te discipulado, tenho falado algumas coisas. Aqui eu estou fazendo a paráfrase, né? Mas, Timóteo, preste atenção. Tem coisas que eu preciso dizer para você. E aí Paulo reforça o ensino a Timóteo através desse texto. Esse contexto de 1 Timóteo capítulo 4 é uma carta que foi escrita provavelmente em 62 a 64 depois de Cristo, durante o período de liberdade após a primeira prisão de Paulo, lá em Roma. E o filho da fé de Paulo está sendo agora fortalecido, fácil de entender e fácil de aplicar para mim e para você, que somos cristãos, líderes também, por que não dizer, todos nós temos alguma liderança, ou se não temos ainda, alguns de nós, mas teremos, porque não há um servo do Senhor que fique desocupado, ele vai fazer algo. E aqui Timóteo enfrentava grandes desafios na liderança, falsos profetas, conflitos doutrinários, a necessidade de preparar os cristãos para viverem uma fé sólida. Então Paulo está preocupado com Timóteo, ministerialmente, com a vida dele também. E disse: olha, Timóteo, preste atenção às coisas que eu vou te dizer. E aí, qual é a conexão direta então desse texto com mais vitamina? Eu quero trazer essa ideia para você. A preocupação de Paulo é então equipar Timóteo com maturidade, sabedoria, equilíbrio de doutrina, vida prática e testemunho pessoal. Todas essas coisas, elas vão interferir na vida do cristão, na vida do líder cristão, na vida então de Timóteo. Essa é a ideia de Paulo. Paulo está preocupado em um conjunto de coisas, por isso que ele fala várias coisas. Porque tudo tem sentido. Se você é forte em uma coisa e fraquíssimo em outra, certamente o seu ministério, a sua vida cristã, ela vai ter problema. Nós precisamos cuidar. Imagine uma pessoa que é muito boa, por exemplo, em uma vida de ensino. Ela é muito boa para ensinar, mas ela é péssima para estudar. Então, o que é que ela vai ensinar? Ela teria muita habilidade para ensinar algo, só que ela não se dedicou para ensinar, não se dedicou para estudar. Então as coisas são assim, e esse link é importante. Por isso que a ideia de mais vitamina é trazer mais equipamento, mais maturidade, mais informação importante, coisas que vão ajudar na saúde da vida cristã. Coisas que vão interferir, como um atleta que toma suplemento e outro que tem uma alimentação deficiente. Qual certamente estará mais bem equipado? Aquele que teve todo um preparo de alimentação, de suplemento. Então, se você prestar atenção, a ideia de mais vitamina, eu vou nominar algumas delas. Hoje, desafio é de falar de duas, porque são tão importantes, mas há outras coisas, não vou explorar tudo do texto, apenas um recorte, mas certamente tem implicações importantíssimas para mim e para você, e eu quero mostrar isso hoje. Amém, irmãos? A primeira vitamina, então, que eu quero trazer nesse acróstico, né, usando as palavras, a vitamina A. E aí, aqueles que são da área da saúde, não pensem na vitamina em si. Eu quero só o A para dizer autocuidado. Autocuidado. Ele está nesse texto? Ele está. Ele está. E aí eu quero mostrar 2 versos aqui, onde Paulo está dizendo isso de forma muito clara. E eu vou trazer melhor a ideia do autocuidado. Aqui eu destaco o verso 12. Veja lá o verso 12. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo. Quando você é um exemplo, isso já é muito claro. Para você ser o exemplo,
você já vai ter que prestar atenção nisso. Isso já é autocuidado. Para os fiéis na palavra, na conduta. Olha só, preste atenção ao que você faz, Timóteo. Você vai ter que ter um cuidado especial com todas essas coisas, ó, o que você diz, o que você faz. Autocuidado. Aí vamos para o verso 16. Aí Paulo escancara de vez essa ideia. Paulo no verso 16 diz: Timóteo, cuide de você mesmo e da doutrina. Mas vamos pegar a primeira parte. Cuide de você mesmo. Que coisa tremenda. Sabe por quê? Porque quem lê a palavra de um modo geral pode ter a impressão, em alguns momentos, que você precisa negar-se a si mesmo e por essa razão você não vai cuidar de você. Você vai prestar atenção só em ajudar o outro, em fazer pelo outro, ou seja, uma visão altruísta, não bíblica. Não bíblica. Porque Paulo está nos ensinando a visão altruísta de você ajudar. Ele é um servo do Senhor, Timóteo. Ele é um pastor, ele está cuidando das pessoas. Ele tem a visão altruísta. Mas, Timóteo, cuide de você. Está aqui com uma primeira coisa na recomendação, aqui no verso final. Ou seja, preste atenção, Timóteo. Cuide de você. Você precisa fazer isso aí. Algo real. Aí, queridos, pensando em autocuidado, muitas coisas vêm à minha mente. E aí eu vou extrapolar um pouco o texto, mas sem sair da ideia dele, você vai perceber. O corpo, a mente, a vida social, a parte espiritual, tudo está implícito aqui no cuidar de si mesmo. Porque se eu sou um exemplo para alguém, eu preciso cuidar de todas as áreas que eu vivo, que eu me encontro com as pessoas. E aí é interessante que precisamos pensar no corpo, precisamos pensar na mente, nas nossas emoções, porque essas coisas interferem na nossa vida o tempo todo. Imagine eu vir pregar, mas aí eu adoeci hoje à tarde e não posso vir pregar, porque eu fui descuidado com a minha saúde. Imagine eu precisar aconselhar, mas eu estou com síndrome do pânico. Eu não consigo vir para a igreja me aconselhar porque minha alma, minhas emoções estão à flor da pele, estão doentes. Como é que eu vou aconselhar alguém se eu estou estressado e eu não aguento nem ouvir a pessoa? Percebem como essas coisas se alinham? Paulo sabe, tem experiência, está cuidando do filho da fé dele e diz: Timóteo, preste atenção, ministério, estou parafraseando, o ministério não é feito só de estudar a palavra e ensinar, não. Opa! Há muitas coisas que interferem. Seja um exemplo. Cuide de você mesmo. Em outra parte, Paulo até diz para Timóteo sobre a alimentação. Timóteo tinha problemas estomacais. E na época, se cria que o vinho curava questões estomacais. Paulo recomenda Timóteo tomar vinho para curar a questão estomacal dele. Percebe o nível de cuidado de Paulo? Paulo é um pai na fé de Timóteo. E todas essas coisas interferem. E aí perceba, há muitas coisas. Biblicamente, o cuidar da vida, do corpo, da alma, do espírito, encontra respaldo em outros lugares. Não cuidar de si mesmo é errado, porque o corpo é considerado templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, verso 19 e 20. Vamos ler esse texto? 1 Coríntios 6, 19 e 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos?
Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês, a vida de vocês. Olha, presta atenção. O seu corpo não é mais seu, não. Foi comprado por Deus. Cuide dele. Você já tinha percebido essa perspectiva? O seu corpo, você precisa zelar e cuidar dele, porque também foi comprado por Deus. Sua vida toda foi comprada por Deus. Olha outro texto importante. A negligência com a saúde confunde o cumprimento de mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. Mateus 22, 39. O verso de Mateus 22, 39 diz assim: o segundo, está falando daquele contexto de qual os mandamentos mais importantes, né? A pergunta que é feita a Jesus. E Jesus fala sobre amar a Deus, e aí fala o segundo semelhante a este, é ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Olha, é interessante, porque Paulo escrevendo aos Efésios, ele fala também sobre amar a si mesmo. Olha o exemplo de Paulo aqui, ó. Efésios 5, 28 a 29, sobre amar o corpo. Estou embasando biblicamente a ideia de que você tire de sua cabeça que cuidar do corpo é estética. Tire de sua cabeça que cuidar do corpo é um capricho desnecessário. Não, não. É uma ordem bíblica. É um cuidado que Deus quer que eu e você tenhamos. Isso cada vez está mais claro para mim. Olha só, Efésios 5, 28 diz assim: assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Queridos, que coisa importante, né? Olha o exemplo que Paulo está dando. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Agora imagine um homem que não ama o seu corpo, que é desleixado, que não vai no médico, que tudo que podia fazer de errado faz, come tudo de errado, faz, não dorme direito, não tem um sono regular, não cuida. Aí Paulo está dizendo, assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Ou seja, Paulo está supondo que nós amamos o nosso corpo e cuidamos dele. E ele diz assim, quem ama a esposa ama a si mesmo. Aí o verso 29 diz, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Paulo entende aqui essa ideia de cuidar do corpo como sendo bíblica. Ele usa até para usarmos como exemplo de amar a esposa e Cristo amando a igreja. Olha que importância Paulo dá. Então perceba, cuidar do corpo é bíblico. Eu poderia usar outros textos, mas não vou fazê-lo. Mas eu me lembrei de uma ilustração importante, anotei aqui. Hoje, inclusive, ouvindo o podcast do Luciano Subirá com Dr. Albert Marshall, Aldrin Marshall, é isso. Plenecast, anote isso aí que é importante você depois ouvir. Eles escreveram juntos o livro Rumo aos 120 anos. Rumo aos 120 anos. Explicações médicas e bíblicas. Eles uniram as duas coisas como importância real de vida. Aí eu já tinha anotado, mas o Luciano Subirá citou a mesma ideia do Robert Murray McCheyne, citado várias vezes, um jovem pregador escocês do século XIX. O McCheyne, ele viveu intensamente para a glória de Deus, mas negligenciou o cuidado consigo mesmo. Sabe o conselho que Paulo deu a Timóteo? McCheyne não seguiu e sofreu com isso. Aí ele diz, e não sabia, escutei hoje de Luciano Subirá, ele dizendo que foi no leito de morte. Ele disse essa frase aqui: Deus me deu uma mensagem a pregar e um cavalo para montar. Lembra da história dos mensageiros antigos? Quem assistia filmes antigos, o cara precisava mandar uma mensagem. Aí ele chamava o mensageiro: vem cá, pega esse cavalo aqui,
toma a mensagem e leve para o rei tal, não sei aonde. E o cara ia correndo. Lembra dessa ideia do mensageiro? McChain diz: Deus me deu uma mensagem para eu anunciar e um cavalo para eu montar. Eu matei o cavalo e agora eu não consigo mais ir entregar a mensagem. Isso, ele estava no leito de morte e o cavalo era o corpo dele. Era essa a ideia figurada que ele estava usando ali. Então perceba que coisa importante. Isso está no livro do Andrew A. Bonner. Depois eu posso passar para quem quiser. A ideia, queridos, é que nós precisamos, de fato, de cuidar da nossa vida em todos os níveis que ela nos requer. Nosso corpo, a nossa alma, nossas emoções, nosso espírito e até, por que não dizer, nossa vida social, porque no conceito de saúde isso é muito importante, nossa vida social. Quem se isola, quem não vive bem nas relações, vai ter interferência direta na sua saúde também. E aí você vai receber hoje um panfleto. Eu vou pedir para Norma e Léo entregarem esse panfleto agora, um por família que está aqui. De preferência, se você tem uma Bíblia, pode entregar agora, por favor. De preferência, se você tem uma Bíblia que você traz para o culto, eu quero que você ponha esse panfleto dentro da Bíblia. Ele foi feito com muito carinho. Gastei um tempo para fazer esse panfleto. E o que é esse panfleto? São 15 áreas importantes de saúde que eu quero que você leia em casa. Eu não vou gastar muito tempo aqui, eu não tenho tempo para isso. 15 áreas importantes. E eu botei, preste atenção que eu vou lhe dizer aqui, ó, eu botei um artigo científico para cada uma delas. Eu estou sendo científico nessa hora. As 15 áreas que eu listei, eu só vou citar aqui, elas estão embasadas na ciência, ok? Então, eu estou unindo agora a Bíblia, a recomendação paulina, com o que a ciência e a medicina podem nos ajudar. E eu espero também, recomendo fortíssimo que você compre o livro do Luciano Subirá e Dr. Marshall, Rumo aos 120 anos, e que você leia esse livro. Essa é uma área extremamente relevante. Até achei interessante o Luciano dizer o seguinte, que a gente fala uma vez, as pessoas, tá, importante, mas quando fala a segunda, quando fala a terceira, quando lê o livro, a percepção muda e algo pode mudar no cuidado da nossa vida. Pense comigo, olhe para mim agora. Se dependesse de você, olhe para mim. Se dependesse de você, você gostaria de viver até os 100 anos? Levante a mão, quem gostaria de viver até os 100 anos? Pois bem, agora preste atenção que eu vou dizer. A ciência mostra que se você não cuidar da sua saúde, você não vai viver até lá. Não vai viver. Mas você pode viver no que depender da gente, certo? Pode ser que Deus nos ceife antes, nos leve antes. Mas a nossa parte, a gente precisa fazer. Rapidamente, o que é que eu coloquei aí? Alimentação balanceada. Tudo de ruim ou de bom que nós comemos, irmãos. Isso é importante? Claro que é. A nossa vida é um somatório de coisas. E o que entra pela nossa boca termina nos nutrindo ou deixando de nutrir ou nos trazendo doença. Preste atenção à sua alimentação. Se possível, busque um nutricionista, um nutrólogo, alguém, um endocrinologista. Cuide da sua saúde. Hidratação adequada. Quanto de água você bebe no dia? Isso, a ciência está aí. A ciência mostra que você precisa tomar. Pode fazer esse cálculo aí.
0,035 por peso, por quilo de peso que você tenha. Essa é a quantidade de litros de água que você deve tomar. Uma pessoa com 88 quilos deve tomar pelo menos 3 litros de água. Isso é o mínimo por dia. Se você não toma, está em déficit. Exercício regular. Se você não faz exercício regular, também vai viver menos. A ciência está mostrando isso. Sono de qualidade, um dos fatores mais batidos por Luciano Subirá e pelo doutor lá, nesse podcast. O sono é reparador. É durante o sono que você tem as suas células fazendo autofagia. É uma limpeza que acontece no seu corpo durante o seu sono. Então, não era a princípio para você se acostumar a dormir 3 horas, 4 horas por noite. Não era para acontecer isso. Você pode procurar um profissional também para mudar isso. Higiene pessoal, né? Estava brincando essa semana sobre... alguém já disse essa frase, a gente repetiu já. Ninguém morreu por não tomar banho, né? A ciência está mostrando que morrer não, mas prejudicial é para a saúde a higiene deficiente. Controle do estresse. Isso muda diretamente sua saúde mental. Isso muda. O estresse você vive com um alerta, é a fase 1, ou com a parte de recomposição da sua vida. Quem vive no estresse só vive na adrenalina o tempo todo. E seu corpo não tem tempo de reparar metabolicamente. Isso é um problema para a saúde. Evitar substâncias tóxicas. O quanto de comida ou bebida errada que nós temos tomado. Refrigerante é condenado e a gente toma, né? E outras coisas tantas. Peso saudável. Isso aí é a luta de muita gente, né? Inclusive minha. Peso. Como isso interfere metabolicamente na nossa saúde e nos faz viver menos. Meu filho me chamou a atenção esse ano, passou, ele me deu uma bronca grande, né? Médico, fazendo clínica médica, e trouxe a ideia de eu me cuidar realmente e perder peso. Pai, o senhor vai querer viver 10 anos a menos do que o senhor viveria, 10 anos a menos do que poderia viver? Pois é, perca peso. Então, consultas e exames médicos regulares. Outra coisa fundamental, exposição ao sol com moderação, saúde mental e relacionamentos, a vida social precisa também estar acontecendo. Consumo de alimentos ricos em fibras, saúde cardiovascular, fazer pausas durante o trabalho, até o seu trabalho precisa ter o tempo de descanso. Quem vive um trabalho, um clima de estresse, vai morrer menos. Vai morrer mais cedo, menos não. Morrer só uma vez, né? Vai morrer mais cedo. Se sua vida é estressante é para matar. Técnicas de respiração e relaxamento podem ser usadas. Portanto, gente, eu citei aqui, mas eu quero que você gaste seu tempo fazendo um estudo. Veja essa semana, ponha dentro da Bíblia. Valorize o que seu pastor fez com cuidado, com carinho para você, para que você preste atenção, escute o podcast e leia tudo que eu coloquei aí. Ore, diga: Senhor, quais dessas áreas eu posso melhorar para viver mais? Muito importante que o Luciano Subirá, ele disse assim, por muito tempo, quando ele não estava com a saúde boa, as pessoas diziam assim: mas você quer morrer cedo? Ele dizia, na brincadeira, com fundo de verdade, mas brincadeira também, e ele dizia: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu morrer eu vou para o céu, viver com o Senhor. Ele dizia isso. Alguém olhou para ele e disse assim: você já parou para perceber que o céu pode esperar? Esse foi o pensamento de Paulo quando disse, no texto que ele citou, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Quando ele continua, ele dá a ideia: mas por vocês eu vou querer viver mais. E aí, essa é uma perspectiva importantíssima. Quem tem consciência do céu na sua vida pode ter uma tendência a desvalorizar um pouco essa ideia do cuidado, porque
quando Deus quiser me levar, me leva mesmo, já vou para o céu mesmo. Mas viver aqui, implantando o reino, fazendo a vontade de Deus, abençoando pessoas, sendo uma bênção para a sua família, para a sua comunidade, fazer diferença na vida das pessoas e fazer muito mais para Deus, é muito importante. Nesse sentido, o céu pode esperar. Vai ser bom que o céu espere, porque lá vai ser eterno mesmo. Mas a nossa vida vai fazer diferença aqui. O que a gente vai viver aqui. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Amém, irmãos? Quem quer viver muito? Quer viver muito? Amém. E deixa eu dizer algo. Eu poderia continuar com muita coisa, mas só vou falar mais uma vitamina aqui. A vitamina B. Que a gente chama normalmente BO, né? Bíblia e oração. Novamente, aqueles que conhecem da saúde, o que é a vitamina B, na verdade é um complexo vitamínico, tem muitas coisas na saúde real, esse termo, mas eu estou usando o termo no acróstico B como Bíblia. Vou falar rapidamente, preste atenção. O verso 12 que nós lemos do texto diz: ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra. Essa palavra aqui é no discurso, no que você fala, certo? Na conduta, no amor, na fé, na pureza. Mas se você perceber, todas essas coisas você encontra quando você medita na palavra. Ela é a base, a palavra é a base de tudo. Mas há uma palavra mais incisiva de Paulo a Timóteo. E o verso 13 diz: até a minha chegada, dedique-se ao que, irmãos? A leitura pública das Escrituras, a exortação, ao ensino. Aqui o termo leitura pública, a palavra no grego lá, ela tem as duas traduções, dependendo do contexto. Tanto pode ser a leitura que eu faço em casa, em voz alta, ou não, ou uma leitura na congregação, explicando, ensinando. E a Bíblia é assim mesmo, né? Eu separei aqui 3 níveis, para a gente conversar aqui, 3 níveis. Veja o que você está fazendo dos 3 níveis, ok? Para você, guarde para você. Vamos lá. Então, primeiro nível, leitura devocional. Que importância da leitura devocional? Estamos falando sobre Bíblia. Não vai dar tempo hoje de eu falar de oração. Mas vamos falar sobre Bíblia. Leitura devocional eu consideraria como o nível 1. O nível 1 do que está na Bíblia para que aconteça na minha vida e na sua. Tem muitos textos sobre isso. Eu separei 2. Deuteronômio 6, versos 6 e 7. Deuteronômio 6, versos 6 e 7. Porque ela nos lembra, ela nos ativa a memória, ela nos treina, ela nos dá acesso à informação rápida, essa leitura devocional. Deuteronômio 6, versos 6 e 7, diz assim: estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as, o que, queridos? Inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. O que é esse momento? É sempre citar a palavra, é trazer uma leitura rápida na mesa, é aquele momento onde você lê para você, lê para os seus filhos, uma leitura pública nesse sentido já, em casa. Outro verso importante, Romanos 10, 17, aí a gente entende o que uma leitura devocional faz. Romanos 10, 17, diz assim: e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Queridos, esse texto exemplifica para nós a importância imediata da leitura da palavra. E veja como eu estou colocando, é o primeiro nível. O que é que ela gera em nós? Ela gera a ativação da nossa memória e ela começa a gerar uma fé em nós. É lendo a palavra, é escutando a palavra, é conhecendo a palavra que você vai dizer: eita, eu já ouvi sobre isso aí. Eu não me aprofundei muito não, mas isso aí eu li. Eu li semana passada, na minha leitura devocional. Já aconteceu isso com você? Quem lê a palavra sempre,
Aí quando você escuta e diz, rapaz, ó, foi dias atrás eu li esse texto. Porque a leitura devocional, ela nos ativa a memória e começa a gerar em nós fé. Amém, irmãos? Qual é o segundo nível? Eu vou dizer que é um nível a mais. Veja aí onde é que você está. Talvez alguém diga assim, pastor, não estou nem lendo a Bíblia devocional. Tem gente rindo, eu estou entendendo você, viu? Meditação, leitura devocional. Segundo nível, meditação na palavra. Não é meditação transcendental não, viu, irmãos? Meditação na palavra. E aí eu posso citar, tem vários textos também, vou citar 2. Primeiro, Salmo 1, classicamente conhecido, verso 1 e 2, sobretudo 2, né? Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita o quê? De dia e de noite. Olha só, o que o texto está explicando, e aí o salmista está fazendo um contraponto. Tem gente, o que o salmista está dizendo, minhas palavras agora, tem gente que fica na companhia dos pecadores, perdendo seu tempo. Conversa, senta, vai se aprofundando, né? Ele anda no caminho, depois ele fica em pé, ele para um pouquinho, depois ele se assenta, já está escarnecendo. Ele faz esse contraponto de quem está gastando seu tempo e sua conduta com os pecadores, com gente que está pensando em outra coisa, a cabeça está em outro lugar, a fala é outra. É a turma que fala palavrão, é a turma que não tem interesse, só quer beber cachaça. É a turma que não é nossa turma, não. Essa coisa da velha vida, isso não é mais para a gente. O que o salmista está trazendo é essa ideia, saia disso. Aí ele diz, bem-aventurado você vai ser, se você não andar, não fizer essas coisas não, mas olha o contrário. Pelo contrário, o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. E na sua lei você medita o quê? De dia e de noite. São 2 momentos, você não se contenta nem mais em ter só um momento. Você já tem manhã e noite meditando na palavra, porque isso lhe traz prazer. A pastora ontem estava pregando aos jovens sobre fome de Deus. Que coisa importante. Eu já falei aqui também sobre fome de Deus. Quando a gente começa a ter fome de Deus, e a fome tem várias maneiras de chegar. Uma delas é lendo a palavra, orando. Porque é igual a comida, você vai para um churrasco, está nem com muita fome. Chega no churrasco e sente o cheiro do churrasco, né? Aquela picanha. O pastor falou sobre alimentação saudável agora. Mas você entende o que eu estou dizendo. Aí você come o primeiro pedacinho da carne. O que é que fez em você? Ativou. Aí você virou uma avalanche agora. Você quer um pedaço atrás do outro. Fome. A fome da palavra também vai acontecer na mesma ideia. É o contexto outro, muito melhor, superior, mas a ilustração vale. Porque quando você começa a ler a palavra e Deus começa a ministrar a você, você está meditando, aí você diz, puxa, que momento gostoso eu tive com Deus, eu quero de novo. E aí o Espírito Santo ministra alguma coisa a você, vai falando, e como isso é importante. Mas que nível é esse, irmãos? Segundo nível já, nessa sistematização que eu estou fazendo. Meditar. É assim que você já tem feito? Tudo tem seu valor. A leitura devocional, ela ativa a memória, ela começa a gerar fé. A meditação, ela começa a nos trazer mais prazer. A gente vai entender melhor aquilo que Deus quer ministrar. Deus fala conosco de uma maneira mais especial. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Terceiro nível. E aí, você, se ainda não chegou nesse nível, você vai precisar caminhar um pouco mais e tentar chegar nele. E estou caminhando para o final. É o nível do estudo da palavra.
É mais até do que uma meditação. E agora você quer se aprofundar mais. Você percebe que é a maneira mais profunda de você buscar. Você não se contenta mais em estar no raso. Você quer mais de Deus. Você quer melhor aquele texto. Aí você já vai no grego original. Você já vai olhar, pastor, qual é a ferramenta que eu posso usar? Venha conversar comigo aqui, eu te dou umas ferramentas. Onde é que eu posso encontrar isso daqui? Que livro fala mais sobre esse tema? Quem é um pastor que eu posso ouvir mais? Porque agora você está estudando já aquilo ali. Você já quer estudar no nível maior. Onde está isso na palavra? Eu separei 1, 2 versos, mas enfim. 2 Timóteo 2, verso 15. 2 Timóteo 2, 15. Olhe a recomendação de Paulo ao seu filho Timóteo, filho na fé. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que o que, irmãos? Maneja bem a palavra da verdade. Quem é que maneja bem a palavra da verdade? É aquele que está estudando a palavra. E você vê que, olha, não precisa ir longe não. Se você deixa de estudar a palavra, daqui a pouco você, meu Deus, isso está onde mesmo na Bíblia? Eu sei que está. Aí você sabe citar e não sabe nem que livro está mais. Meu Deus, está onde? Eu li isso, meu Deus do céu. Eu leio a palavra todo ano. Onde é que está isso mesmo? E você não sabe mais onde está. Mas quando você faz um estudo mais profundo de um texto, quando alguém está pregando e diz, ixi, não quer dizer isso não que ele está dizendo. Está usando errado o texto. Não é verdade, irmãos? Quem estuda a palavra, ele vai gravar melhor aquele texto. Ele vai compreender melhor. Ele vai poder pregar sobre aquele texto com mais propriedade. É o que Paulo está dizendo a Timóteo. Então, 3 níveis: leitura devocional, meditação e estudo. Eu diria a você que nós precisamos fazer as 3 coisas. Teve anos já na minha vida, alguns anos atrás, que eu decidi, teve um ano que eu disse, não vou fazer mais leitura devocional não. Eu só vou estudar agora, profundamente. Eu selecionei alguns livros da Bíblia e estudei profundamente alguns livros. Aí, no ano seguinte, eu senti falta, meu Deus, faltou minha leitura devocional. Por quê? Porque não ativei minha memória nos outros textos. Então, nós precisamos da leitura devocional, da meditação e do estudo mais profundo da palavra. As 3 coisas. Que você possa praticar isso. E eu hoje vou parar aqui pedindo a você para fechar seu olho e orar comigo. Porque não vai dar tempo eu continuar no restante das vitaminas. Mas eu espero que você volte domingo que vem, porque ainda tem umas vitaminas importantes aqui para deixar robustez de vida para você. Mais vida na sua vida e na minha vida para Deus. Amém, irmãos? Senhor, muito obrigado. A banda pode subir. Senhor, muito obrigado. Obrigado por esse tempo precioso aqui, diante do que é tão importante ouvir na Tua palavra. Senhor, cuidado de nós mesmos. Cuidar do nosso corpo, da nossa mente, cuidar da nossa vida como um todo, ter, ó Deus, a nossa vida pronta, no nosso melhor, com a excelência de cuidado de nós mesmos, para podermos amarmos o próximo, para podermos exercermos bem o nosso ministério, para podermos, ó Deus, fazer melhor o que já fazemos bem, quem sabe. Deus, nos ajuda a botarmos em prática cada vez mais coisas importantes em nossa vida. Nos remodela, nos transforma, nos traz a um outro nível em várias áreas, e que isso seja vida prática para a nossa vida hoje, e também, ó Deus, que melhoremos em cada uma das coisas que falamos aqui. Nos aprofunda na palavra, nos aprofunda no conhecimento do Senhor, nos traz a leitura devocional, a meditação e, ó Deus, o estudo da palavra, que a gente possa fazer isso corriqueiramente, que seja isso prática em nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém.